Querido. Eu gosto de dizer que eu sou uma guerreira, né? Uma mulher guerreira, uma mãe, uma mulher de fé, uma esposa, uma profissional dedicada. E creio que o entusiasmo é uma palavra que me define bem. Eu sou uma pessoa que acredito, que luto, que tenho esperança e em tudo que eu me submeto a estar pelo bem das pessoas e é para levar essa mensagem de que aqueles que creem, né, eles serão recompensados. Márcia, agora falando sobre essa função que você está exercendo, posso assim dizer, um baita desafio, está à frente da Isso. Secretaria de Assistência Social. Eu lhe pergunto, como você encontrou a Secretaria de Assistência Social aqui em Jeremoabo? Olha, é realmente um desafio, né? Até porque uma pessoa que tem 30 anos de educação como eu, recebo essa missão, porque eu tenho dito que não é cargo, é missão. É um propósito de Deus para a minha vida, é um desejo dele. Então, antes mesmo de dar a resposta, eu conversei bastante e em oração o Senhor me dizia que é uma missão. E já que é uma missão, já que é para fazer a vontade dele, eis-me aqui. A Secretaria de Assistência Social, ela é uma secretaria que tem um trabalho, né, que é promissor, é um trabalho que exige tempo, demanda essa responsabilidade de tempo. Então, assim, eu encontrei a secretaria, a ex-secretária Tatiane, foi muito gentil, muito simpática, me passou as informações, me apresentou dados, né, materiais também que estavam disponíveis. Né? Eu não tenho, assim, certeza de todo o material, né, porque a gente ainda não fez, ainda estamos fazendo o inventário, né, então a partir do inventário a gente vai constar a questão dos materiais, mas dos programas em funcionamento, ela foi, né, de uma delicadeza assim, em me passar as informações e nós estamos aí acolhendo, né, as pessoas e tentando implementar, né, outras políticas que possam somar às que já existem no município. Nesses pouco mais de 24 dias deste novo ano de 2025, o que sua pessoa, juntamente com sua equipe, conseguiram identificar como sendo ponto ou pontos críticos que merecem atenção urgente aqui em Jeremoabo? Olha, quando a gente fala de política de assistência pública, a gente leva em consideração o fato das pessoas se encontrarem em situação de pobreza, de vulnerabilidade, em terem os seus direitos violados. E levando em consideração esses pontos, a gente percebe que Jeremoabo é uma cidade que precisa melhorar bastante, principalmente na questão de emprego, na questão de habitação, né? Então, a gente precisa possibilitar às pessoas condições de vida melhor, né? Para que elas possam ter mais dignidade e possam os seus direitos serem consolidados. Né? Então, a gente percebe que nesses 24 dias é a necessidade, é assim, alguém que quer um emprego, é alguém que luta para ter o seu Bolsa Família, é alguém que está preocupado ali porque não tem esse dinheiro no final do mês, que precisa de uma cesta básica. Então, esse conjunto de fatores nos faz pensar que a política de assistencialismo precisa ser revista, né? E o que a gente precisa oferecer enquanto assistência social são condições que possam garantir a dignidade das pessoas. Pois bem, vamos agora então falar de futuro, sobre suas ideias de implementação através da secretaria. E eu deixo o espaço aberto para você expor para nós as suas ideias, o que você, à frente da Secretaria de Assistência Social, pretende fazer aqui em Jeremoabo. Pronto, olha, Michel, nós estamos, né, em processo de planejamento e inicialmente eu gostaria de dizer muito obrigada à equipe que Deus também preparou para estar comigo, né? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, nós temos a pessoa que limpa, a pessoa que coordena, nós temos o advogado que está ali auxiliando, nós temos o psicólogo, independente de títulos, de funções. Eu quero, assim, estender já a minha gratidão a todas as pessoas que estão comigo, a todas as pessoas que estão por vir e a todas as pessoas que querem somar forças para que a gente possa trabalhar implementando políticas públicas
públicas que garantam os direitos do cidadão. Nós temos, dentro da Secretaria de Assistência Social, alguns equipamentos que precisam ser fortalecidos. Nós temos o CRAS, que é um Centro de Referência de Assistência Social, que viabiliza prevenir, viabiliza garantir esses direitos, né? Mas aí orientando a comunidade, as famílias, é um equipamento de prevenção, não é? O CRAS também está aí crescendo, se desenvolvendo. Todas as pessoas que precisam de serviços como Cadastro Único, né, como Bolsa Família, a gente sabe que é uma outra realidade em que exige mesmo um esforço, uma dedicação muito grande. Então, o Bolsa Família, hoje, para você ter uma ideia, hoje nós temos uma população que muita gente, né, se destina aí à questão do Bolsa Família. Nós temos 39.501 pessoas, né, nessa estimativa, a população de Jeremoabo. Temos 12.761 famílias cadastradas e 26.934 pessoas cadastradas. Então, nós temos bem mais da metade da população com esse cadastro do Bolsa Família. Aí a gente pode perguntar, até onde isso é interessante para a nossa cidade? Uma vez que as pessoas que usufruem desse serviço é porque estão em condições mesmo, né, de vulnerabilidade, estão em situações mais complicadas e precisam desse serviço. Por outro lado, a gente detecta o problema e pensa em possíveis soluções para resolver. Nós precisamos gerar emprego para que as pessoas possam sair dessa situação, desse mecanismo, né, de assistencialismo. E aí a gente pensa em oportunizar cursos, né, cursos com certificados, para que as pessoas possam sair dessa condição de rotatividade, de ir e vir para o Bolsa Família, de ir e vir, né, e se sustentar numa atividade financeira. É uma das nossas preocupações. A outra é fazer com que o direito à casa própria seja oportunizado. Quantas pessoas ainda vivem de aluguel aqui em Jeremoabo? Quantas pessoas ainda estão batalhando por esse sonho, que é o sonho de todo e qualquer cidadão? Então, a gente tem, dentro da política de habitação, na assistência, o desejo, né, de fazer com que a casa chegue até você que precisa. Inclusive, a gente ouve muitas pessoas já procuram, como é que eu posso fazer, o que vai, de repente, ser necessário. E a gente sabe que tudo é dentro de condicionalidades. São as condições que possam, de repente, favorecer a A e não a B. Né? Se nós temos 100 casas inicialmente, né, quem são as pessoas que vão receber essas casas? Aquelas que estiverem dentro das condições exigidas, né? E é o que a gente espera, que dessa vez sejam 100, em um outro momento mais 100 e, consequentemente, esse número possa crescer, porque a habitação é também, dentro da nossa gestão, uma prioridade, né? Além de gerar um emprego, além de fazer com que as pessoas saiam dessa condição de vulnerabilidade e possam ter essa vida humanizada, né? Porque esse é o nosso grande desafio. Você sabe que, quando a gente fala da política de assistencialismo, ela cresceu, né? Mas ela ainda está evoluindo, e para ganhar mais espaço é preciso, para se consolidar ainda mais, é preciso que a gente ofereça suporte a todos os cidadãos. Então, por meio do centro de referência, a gente atende as pessoas com psicólogo, com advogado, alguém que precisa do advogado, não tem condição de pagar, é só procurar a gente lá estamos funcionando lá no Maria Leide, antigo ACM. Então, são diferentes meios em que a gente se preocupa em fazer com que os direitos sejam garantidos. Pois bem, há pouco você falava sobre a quantidade enorme de pessoas que estão cadastradas e que passa a ideia que precisam do programa Bolsa Família. Sim. Falando especificamente do programa, como você vê essa quantidade enorme de pessoas que estão recebendo e que precisam, no sentido de que você há pouco falou sobre a necessidade de gerar emprego para que essas pessoas saiam dessa situação? Seria, no caso, uma parceria junto com outra secretaria para que
essa situação mude aqui no município? Isso, né? Até porque os números apontam que a gente precisa oportunizar condições para que as pessoas saiam, né, dessa situação em que vivem. E, para isso, existe uma preocupação em que saúde, assistência social e educação, principalmente, possam trabalhar juntas. Não é? Quando a gente pensa na questão dessas 3 secretarias, é porque a gente visa a família. Então, o nosso atendimento é com a família, o resultado do aluno na escola, né, vai garantir que ele possa progredir, que ele, de repente, alguém diz assim, ó, eu não posso faltar à aula, eu tenho que estar lá, mas eu não basta apenas estar na escola, eu preciso ter bons resultados. Né? Então, é uma avaliação ali da educação, é um conjunto educacional. A gente vai oferecer essas condições, né, de uma forma em que as secretarias trabalhem unidas, né, para que a gente obtenha resultados para toda a população. Há pouco você falou sobre as moradias, inclusive foi anunciado inicialmente no ano de 2025 sobre algumas possíveis casas que viriam a ser construídas em Jeremoabo. A Secretaria de Assistência Social pode dizer alguma coisa sobre expectativa a curto, médio ou longo prazo sobre a construção dessas residências? A gente percebe que é uma proposta, né, que exige um tempo. Né? Então, como eu disse, inicialmente, né, tem todo o mecanismo burocrático e tem as condicionalidades. Porque, às vezes, as pessoas acham que é assim, eu vou lá e dou meu nome. Né? Eu preciso de uma cesta básica, eu vou lá e pego. A gente tem, por meio do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, uma equipe que vai sempre acompanhar a família, acompanhar as necessidades daquela família, para que ela seja atendida por direito. Entendeu? Não é uma questão assim de escolhas, não é uma pretensão de que é amigo, é conhecido. Às vezes alguém diz assim, eu quero tanto, veja lá o meu Bolsa Família, veja se encaixa. Tem todo um sistema por trás de tudo isso que vai facilitar que a vida daquela pessoa ela possa melhorar e os resultados possam ser positivos para ela, né? Mas assim, as condicionalidades elas vão ser avaliadas sempre, não é uma questão assim de preferência, né? E existe aí uma preocupação, o que a gente espera é que seja a médio prazo. Né? As pessoas já estão ansiosas, eufóricas, né? E a gente também entende que é por conta da necessidade e como o nosso prefeito já falou várias vezes, a preocupação com a habitação, né, é prioridade nessa gestão. Então, se de repente você não for beneficiado dessa vez, você vai ter outras oportunidades para que a casa própria chegue até você. Então, podemos afirmar que, durante toda a gestão do atual prefeito, essa será uma preocupação constante. Até porque sempre foi, né? A gente entende Sim. que nesse trabalho do atual gestor, a gente, conhecendo a história dele, a gente percebe que ele sempre defendeu a moradia. Ele sempre defendeu a habitação e lutou bastante. Então, dessa vez, não será diferente. E, como a gente partilhava aqui, a necessidade é grande. Né? E o sonho da casa própria, ele precisa mesmo ser realizado por muitas pessoas. Falando de necessidade, alguma pessoa, alguma família que nesse momento se encontra numa situação de vulnerabilidade, como ela deve fazer para se cadastrar, para quem ainda não é cadastrado, os passos a serem tomados para receber o programa Bolsa Família? Inicialmente, o cidadão, o usuário, ele precisa procurar o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Ele vai explicar a situação dele, ele vai ser acompanhado, vai ser ouvido por um assistente, vai ser acompanhado por psicólogo, vai receber visitas, não é? Então, todo o histórico dele vai ser analisado. A partir dessas visitas, a partir desses relatórios, é que nós teremos um diagnóstico de como podemos ajudar essa família. Por exemplo, tem famílias que precisam ser ajudadas com os benefícios eventuais, são famílias ali que estão precisando de cesta básica, são famílias que, de repente, estão aí com gestantes, porque o trabalho da assistência, ele atinge de criança a idoso. Né? Nós atendemos as mães,
né, aquelas que estão gestantes, atendemos idosos, atendemos aos jovens, né? Então, o primeiro passo é sempre procurar o Centro de Referência de Assistência Social. Porém, se você é uma pessoa que está passando por uma situação de vulnerabilidade e você já teve os seus direitos violados, aí você precisa procurar o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, e funciona lá no loteamento Manuel Dantas Sobrinho, que é um outro equipamento que vai garantir que você seja assistido, né? Isso quando a pessoa já está com os seus direitos violados. Nós temos também ainda o acompanhamento que pode ser feito por meio de denúncia dentro do Conselho Tutelar. Você conhece alguma criança que está sendo vítima, você conhece um fato que precisa do acompanhamento do Conselho Tutelar, você também pode nos procurar. O Conselho Tutelar está funcionando ali na Rua da Alegria, número 276, na Casa da Esquina mesmo, ao lado da barbearia. E desses equipamentos, né, você pode dizer assim, Márcia, esses são os que estão funcionando desde que nós assumimos este ano. O CREAS não parou de funcionar, né? O CRAS também não. O que nós realmente não tínhamos em funcionamento, porque depende necessariamente do sistema, era o Bolsa Família, certo? Mas, assim, agora nós estamos com todos os nossos equipamentos funcionando. Esperamos logo, né, que possivelmente a partir de março, fevereiro, meados de fevereiro, que a gente tenha o serviço de convivência, né, que acontece tanto aqui na sede quanto na zona rural, e atende as crianças, os jovens, atender os idosos. A gente está aí com muitos projetos para fazer com que essas pessoas elas se sintam felizes, né? Elas possam, como eu disse, a prioridade é a geração de emprego e habitação. Mas a gente também tem como foco garantir oportunidades para que as pessoas possam ser bem tratadas, serem amadas. E o serviço de convivência vai possibilitar isso. Nós temos aí no programa Criança Feliz a oportunidade de atender crianças até 3 anos, onde elas possam, por meio de atividades lúdicas, elas possam crescer com essa qualidade de vida. As crianças atípicas, que são outras crianças. Nós temos hoje em Jeremoabo um número muito alto de crianças autistas, de crianças com síndrome de Down. E todas essas crianças atípicas, elas também serão atendidas dentro da nossa gestão. Eu posso até dizer que não só na Secretaria de Assistência Social, mas através da saúde e da educação também será um trabalho de parceria. E todas as atividades que ainda não foram retomadas, eu posso garantir que elas serão, porque em meados aí de fevereiro, né, serviço de convivência, as atividades do Criança Feliz, né, a atividade da terceira idade, nós vamos logo trazer novidades aí para essas meninas e meninos da terceira idade que gostam, se divertem bastante com as atividades propostas, mas eu quero assim priorizar essa mensagem de que se você ainda não usufrui dos nossos serviços e não sabe como, você procure o CRAS para poder fazer, né, ser escutado, ser ouvido. Você vai preencher os dados, vai ter o seu relatório e, a partir daí, a porta de entrada para que as políticas públicas cheguem até você. Márcia, chegando aos minutos finais da nossa conversa, eu deixo espaço para você pontuar mais alguma coisa que eu não lhe perguntei e, ao mesmo tempo, suas considerações finais. Michel, eu quero, assim, reforçar Sim. Essa necessidade de que é lei, né? A Constituição Federal garante que o serviço de políticas públicas possa chegar a quem é de direito. A gente gosta de dizer, quem dela necessitar, independente de contribuição, independente da Seguridade Social, nós vivemos e trabalhamos para garantir aqueles que mais necessitam. Então, não é você porque você tem o Bolsa Família ou porque você tem um cadastro. Independente da sua situação, nós não estamos rotulando. Você que precisa ter o seu direito, você que precisa de políticas públicas, pode nos procurar, né? Eu quero, assim, reforçar que nós estamos funcionando provisoriamente lá no Maria Leide. Logo divulgaremos um novo endereço, teremos uma sede, né? Teremos um novo local para o CRAS,
Mas o único equipamento que é próprio é o CREAS, lá no loteamento Manuel Dantas Sobrinho, certo? Quero, assim, aproveitar e agradecer a oportunidade de estar aqui nesta hora conversando com você, também que está em casa, que deve estar se perguntando como é que eu posso fazer para que o meu benefício, o meu BPC, que não deu certo ainda, nos procure. Eu ainda não tenho Bolsa Família, ou eu quero resolver essa questão de seguridade. Nos procure. Não fique esperando informações de terceiros, pode nos procurar lá no CRAS, que você vai ter a sua informação. Aproveito ainda para estender a gratidão a cada pessoa que, assim como eu, aceitou essa missão de fazer parte da Secretaria de Assistência Social e dizer que o nosso objetivo é garantir os direitos das pessoas, é fazer o bem e levar essa mensagem de esperança, esse resgate de vida digna, de fazer com que o povo se sinta feliz de novo, de fazer com que as pessoas possam serem amadas. A gente fala muito assim que na assistência as pessoas, elas às vezes querem apenas um boa tarde, um abraço. É uma palavra só que faz toda a diferença na vida daquelas pessoas. É um jeito próprio de tratar. E a nossa missão é, sem sombra de dúvida, humanizar, fazer com que as pessoas tenham seus direitos ressignificados. Então, eu quero, assim, agradecer a oportunidade, dizer que nós estamos mesmo, contando com o apoio de todos, trabalhando em parceria com as secretarias, reforçar que a nossa gestão tem como prioridade a vida digna das pessoas por meio da moradia, por meio desse sentimento de justiça e da certeza de que o emprego, quando chega até você, você vai ter mais qualidade de vida. É pensar no jovem que precisa ser inserido como estagiário, é pensar no idoso que precisa desenvolver atividades, é ter o seu medicamento. Então, tudo isso nos faz pensar que, se houver esse caminho, a situação de vulnerabilidade ela será revertida. Pois bem, Márcia, nosso muito obrigado pela disponibilidade. Forte abraço. Com certeza nós conversaremos durante todo esse ano e os anos que estão por vir. Um forte abraço. Um abraço para você, muito obrigada. E eu reforço, a nossa preocupação é fazer Jeremoabo feliz de novo.